Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Nós estamos aqui para estudar, retomar, porque já faz um bom tempo que eu não faço um vídeo, sobre esse livro aqui, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Já são muitos vídeos que estão na playlist desse canal aqui, onde nós começamos a rever conceitos importantíssimos da doutrina espírita pelo próprio autor, Allan Kardec. O primeiro vídeo é uma lembrança maravilhosa do estudioso Herculano Pires, nos relembrando a importância de conhecer a obra pela codificação original e mais, para que todos nós, aí eu falo nós, porque eu me incluo nesse grupo, que somos espíritas já há um bom tempo, revisitarmos esses conceitos, dar uma olhada lá na fonte, porque ao longo do tempo nós temos contato com muitas informações, outros tantos livros, outros tantos palestras e palestrantes, e é importante a gente ir lá sempre voltar na fonte. Vai no que é o Espiritismo, vai no Livro dos Espíritos, vai no Livro dos Médiuns, dá uma olhadinha ali no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita. Eu sou um defensor da Revista Espírita, vai sempre dar uma olhadinha lá na Revista Espírita, beber na fonte, né? Não falei da Gênese, do Céu e Inferno, mas tá todo mundo ali. Sempre importante a gente voltar lá. Bom, voltando ao livro aqui, estamos no capítulo ainda primeiro do livro. São 3 diálogos, o segundo diálogo é o diálogo com o cético. E, didaticamente, o professor Allan Kardec dividiu em subtítulos esse diálogo. Então, cada vídeo que eu estou fazendo tem a ver com um desses títulos de um desses momentos do diálogo. O cético, relembrando, é uma pessoa que está ali, olha, eu estou aqui para conhecer com a mente aberta. Pode ser que eu concorde, pode ser que eu não concorde. Eu já ouvi gente que fala mal, eu já ouvi gente que fala bem. Então eu estou aqui, tete a tete, com o professor Allan Kardec, tirando minhas dúvidas. E Kardec pacientemente o atende. Num diálogo lógico, criado pelo mestre Allan Kardec, pelo professor Allan Kardec, é uma maneira muito didática de ensinar esse formato de texto em diálogo. Bora lá? Qual que é o título do texto de hoje? Meios de comunicação. O nosso amigo visitante, o cético, quer saber sobre os meios de comunicação entre os espíritos e nós encarnados. Vamos lá para a pergunta? Falastes de meios de comunicação. Podereis dar-me disso uma ideia? Porquanto é difícil compreender como podem esses seres invisíveis conversar conosco. Resposta de Allan Kardec. De boa vontade vou fazê-lo, contudo, abreviadamente, porque isto exigiria prolongado desenvolvimento, que você vai encontrar mais minuciosamente em O Livro dos Médiuns. Mas o pouco que eu vos disser agora bastará para facilitar-vos a compreensão do mecanismo e servirá sobretudo para vos dar uma ideia de algumas das experiências a que podereis assistir antes de começar a vossa iniciação. Então, vou dar um pontinho aqui, o parágrafo continua, a resposta continua, mas vou dar uma breve pausinha aqui. Relembrando, o livro O que é o Espiritismo foi escrito antes de O Livro dos Médiuns, lá na cronologia da obra. No entanto, estamos lendo aqui uma edição que foi publicada depois de O Livro dos Médiuns, revista, revisada, a 6ª edição provavelmente. Então, aqui ele volta e fala, olha, para quem quer saber mais sobre isso, tem mais no Livro dos Médiuns, mas eu vou aqui dar uma breve explicação sobre como é a forma, o meio que esses espíritos se comunicam com a gente. Tá bom? Vamos continuar na resposta, hein? A existência desse envoltório semimaterial, aí parênteses meu, o perispírito, é já uma chave para a explicação de muitas coisas e mostra-vos a possibilidade de certos fenômenos.
Ponto. Agora, eu, André, para quem não conhece, para quem quer saber mais, vou falar assim rapidamente sobre o que é o perispírito, que é muito importante para entender de fato qualquer fenômeno mediúnico. Inclusive para você que é um espírita que só frequenta uma casa, por exemplo, que toma um passe ali, a gente costuma dizer, né? Passa por um tratamento de fluidoterapia ou de passes, dependendo do lugar, que já fez uma cirurgia espiritual ou que já procurou algum tipo de cura para o seu organismo através de um tratamento espiritual, Allan Kardec agora vai te explicar como é que isso funciona direitinho. O perispírito. O perispírito é um envoltório semimaterial do espírito. Ele adquire ele no mundo em que a gente se encontra. Veja bem, o espírito ele flutua, ele vive em qualquer lugar desse universo, qualquer lugar da obra do Criador. Mas parte do material que ele usa para o perispírito, ele vai buscar onde? No mesmo planeta onde ele vai encarnar. É mais ou menos sutil ou grosseiro, conforme a natureza de cada globo. Viu como muda de planeta para planeta? O perispírito pode tomar todas as formas à vontade do espírito. De ordinário, afeta a imagem que tinha em sua última existência corpórea, posto que de natureza etérea, a substância do perispírito é suscetível de certas modificações. Essa é um quadrinho que eu recortei aqui do que é o perispírito. Então ele é semimaterial, ele é retirado do planeta onde o espírito vai encarnar. Como ele tem várias propriedades e ele pode ser moldado, modificações podem ser feitas nele. O formato dele normalmente é da presente encarnação ou, no caso de um espírito desencarnado, da última encarnação. Então são algumas informaçõezinhas que ele nos dá. E é através do perispírito que se dá a comunicação entre espírito e corpo. Entre eu, André, que sou um espírito, e este corpinho aqui, ó, tem um perispírito. Esse é o caminho que faz tanto do meu espírito para o meu corpo, quanto do meu corpo, algumas consequências, algumas sequelas do meu corpo para o meu, que ficam gravadas no meu perispírito. Aí no caso do corpo não vai para o espírito, para ali no perispírito. Joia? Então vamos lá. Outros espíritos em fenômenos mediúnicos, em manifestações mediúnicas, vão se utilizar do meu perispírito. Eu, como médium aqui, André, né, vamos usar esse exemplo, que posso estar aplicando um passe, posso estar tendo uma visão numa mediunidade de evidência, posso passar uma comunicação dos espíritos à psicofonia, posso escrever uma mensagem à psicografia. Eu estou permitindo que outros espíritos acessem esse corpo através do meu perispírito. Joia? Explicação de Kardec, hein? Vamos continuar com ele. Quanto aos meios, são muito variados e dependem da natureza, mais ou menos apurada dos espíritos. Quanto das disposições peculiares às pessoas que lhes servem de intermediárias. O mais vulgar, aqui no sentido de comum, então, o mais comum, o que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. É este, porém, um meio pouco apreciável na generalidade dos casos. Outros existem mais materiais. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim ou não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, de uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes se fazem ouvir nas próprias substâncias dos corpos sem que estes se movimentem. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta a comunicações de certo desenvolvimento. A escrita substituiu-o e é obtida de diferentes maneiras. Vou dar uma pausa aqui porque Kardec continua.
Então ele nos explica um pouquinho desse acesso. Ele diz que a primeira e mais simples mediunidade de se entender é a própria intuição, apesar de aqui, nesse momento, ele não dizer que ela é a mais apropriada. Naquele momento da mediunidade incipiente, a mediunidade não era incipiente, mas que o estudo mais aprofundado da mediunidade era incipiente, dizia que Kardec que a intuição não era o meio mais confiável ou mais apropriado. Tem uma explicação lógica para isso. E ele explica que essa manifestação se dá, e ele citou os primeiros casos: pancadas, batidas, movimento de objetos, às vezes estalos no próprio corpo do médium, tudo isso servia. E a gente já viu alguns casos desses nos vídeos anteriores, nos textos anteriores. Vai lá dar uma olhada. Ou, aqui embaixo no vídeo tem 2 links, BV Espírita, que é uma biblioteca virtual, e você pode ler o livro lá na íntegra, ou o próprio Kardecpedia, que também dá para fazer a mesma coisa, tá bom? Veja os vídeos anteriores ou leia o livro. E, por fim, ele fala que essa comunicação evoluiu para uma comunicação melhor, no caso a psicografia, a psicofonia, onde você pode realmente passar mensagens com teor, com conteúdo muito melhor. Antigamente, lá nos primórdios que ele cita, imagina que para formar uma comunicação, uma conversa inteira, só com batidas que equivaliam a sim ou a não, era uma conversa enorme, né? Você levaria muitas horas para conseguir um pouco conteúdo. Pior ainda era quando cada batida significava uma letra, ou tantas batidas para cada letra, para formar palavras, para formar sentenças. Eram reuniões muito compridas e de teor muito curto. As mensagens tinham um teor muito curto, porque realmente era muito extensivo, muito cansativo. Vamos continuar? Serviu-se no começo e serve ainda algumas vezes de um objeto móvel, como uma prancheta, uma cestinha, uma caixa a qual se adapta um lápis, cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, ao qual transmite a influência que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres. O objeto assim empregado não é, propriamente falando, mais que um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Depois, reconheceu-se a inutilidade desse intermediário, que não é senão uma complicação dos meios, cujo único mérito está em demonstrar, de modo mais palpável, a independência do médium. Este último pode escrever segurando ele mesmo o lápis. Pausinha aqui do André. A comunicação escrita nesse início, depois que se pulou as pancadinhas, os sinais todos, se tentou estabelecer com um lápis fixo em algum objeto. Uma cesta, uma vez eu cheguei até a demonstrar num vídeo. Eu tinha aqui uma cesta de vinho, não tenho mais. Você deixava a cesta com a boca para baixo, atravessava o lápis nela e o lápis estava aqui em contato com o papel. E o médium colocava a mão assim, e de acordo com a mensagem que ele recebeu do espírito, ele ia escrevendo as palavras. A ideia era dar uma certa independência para a comunicação, você meio que mostrar que o médium influi, mas não tanto, para tirar um pouco da possível interferência do médium na mensagem. Mas com o tempo, com a evolução, todo mundo viu que também não era esse o caminho. Muito mais rápido, muito mais produtivo, era o próprio médium pegar o lápis e escrever. E foi assim que foi feito mais para frente. Os livros que Kardec escreveu já foram dessa forma. É assim que é até hoje, né? Qualquer um que aqui já foi num centro ou já viu um filme, um vídeo, eles proliferam aos montes por aí, sabe muito bem que é o médium que pega ali o lápis. A figura que nós todos temos gravadas na memória, e que outras tantas pessoas que não têm nenhum contato com o espiritismo, ao fazer o ato, todo mundo sabe o que é, era aquela pessoa que põe a mão aqui, fecha os olhos e escreve a figura de Francisco Cândido Xavier.
Eu já vi humorista fazendo isso, tirando sarro das comunicações de monte. Basta que ele bote a mão assim, feche os olhos e comece a fingir que está escrevendo, e as pessoas automaticamente linkam aquilo com a figura de Chico Xavier e, naturalmente, é uma psicografia. Então todo mundo sabe hoje como é que é. Seguindo com Kardec, os espíritos manifestam-se ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados que se fazem ouvir, seja no ar, seja no interior do órgão auditivo, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, por música e por muitos outros meios que um estudo completo torna conhecidos. Os médiuns possuem, para esses diferentes modos de comunicação, aptidões especiais que dependem de sua organização. Assim, temos médiuns de efeitos físicos, isto é, aptos a produzir fenômenos materiais como pancadas, movimento de corpos, etc. Há médiuns auditivos, falantes, videntes, desenhadores, músicos e escreventes. Esta última faculdade, o escrevente, é a mais comum, a que melhor se desenvolve pelo exercício e também a mais preciosa, por ser a que permite comunicações mais frequentes e rápidas. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-las é necessário saber-se o modo pelo qual opera o fenômeno. Pontinho aqui rapidinho. Uma coisa é o meio, outra coisa é o modo, como isso se manifesta. Vamos lá. O espírito atua algumas vezes diretamente sobre a mão do médium, a qual dá um impulso totalmente independente da vontade do médium, e sem que ele tenha consciência do que escreve. É o médium escrevente mecânico. Pontinho aqui. Acho que nós vamos partir para a próxima agora. Hoje é muito comum a gente usar esse termo também como médium escrevente ou psicógrafo inconsciente. Por que o inconsciente? Porque ele não lembra de nada que ele escreveu. Na hora do transe mediúnico, ele foi mero instrumento, mero objeto, mera ferramenta do espírito que quis transmitir a mensagem. Então aqui nós temos alguém que não cooperou de alguma forma com a sua interferência, com a sua inteligência, com a sua mentalidade própria na mensagem. Essa é uma das duas formas do escrevente, como Allan Kardec fala. Hoje nós falamos do médium de psicografia. Outras vezes, atuando sobre o cérebro do médium, seu pensamento se comunica com o deste, que então, se bem que escrevendo de certo modo involuntariamente, tem consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete, que transmite um pensamento que não é o seu e que, portanto, ele deve compreender. Ainda que neste caso o pensamento do espírito e o do médium se confundam algumas vezes, a experiência ensina a distingui-los com facilidade. Paradinha aqui, para André falar agora. Então, olha a diferença. Essa forma de comunicação mediúnica hoje, da psicografia do médium intuitivo, me parece, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que estudo, pelo que eu converso com colegas, eu conheço pouco do universo espírita, porque cada centro é um universo. Cada lugar, às vezes, trabalha de uma forma diferente. Em algumas federativas, tentam se padronizar. Então, na USE se desenvolve, se trabalha assim. Na Aliança Espírita Evangélica, assim. Na centros filiados à União, etc. e tal, espírita é dessa forma. Mas cada lugar é um jeito, cada lugar é de uma forma. E aonde eu quero chegar com isso? Me parece que hoje o médium psicógrafo intuitivo é o mais normal de se ter. É até um processo natural de uma certa evolução na mediunidade, na medida em que o médium e o ser, a pessoa, trabalhe nela certas questões morais, para que ela realmente não interfira muito, que ela melhore o seu conhecimento. Então ela tem que ser um médium que estude bastante, que
olha, estudar bastante é estudar bastante o Espiritismo, mas ser também um bom leitor, afinal de contas ele vai escrever. Alguém que tenha a clara consciência, e aí ele fala que a experiência ensina do que é pensamento meu e do que é pensamento que está chegando. Esse médium, ele pode inclusive ajudar o espírito na comunicação, trazendo uma palavra que não seja, ou traduzindo uma palavra de uso muito difícil, uma dificuldade de comunicação que o médium tenha. O bom médium intuitivo coopera com a mensagem do espírito, ele auxilia nessa transmissão. É muito bacana, é muito importante, e eu entendo como quase que é uma evolução natural, mas que exige mesmo que o médium se torne cada vez mais um instrumento melhor, uma ferramenta melhor, sendo ele mesmo uma pessoa melhor. Não é para virar santo, ninguém vai virar, mas ter a consciência daquele trabalho. Por isso que eu acredito em mediunidade carregada de valores morais. Vou falar bem claro, bem direto, e quem me ouvir pode discordar, tá bom? Fique tranquilo. Eu acho que mediunidade é para trabalhar com Cristo, para trabalhar com Jesus, sempre com essa intenção. E aí tá tudo certo. Aí entregue-se, faça o seu trabalho com amor, com carinho, no melhor sentido da caridade que for possível para você. E você vai ser um excelente médium. Vamos continuar? Obtém-se comunicações igualmente boas por esses dois gêneros de médiuns, aqueles dois que ele mencionou, o inconsciente, né, e o intuitivo. A vantagem dos que são mecânicos, é o termo que ele usa, é serem proveitosos, sobretudo para as pessoas que ainda não estão convencidas. Demais, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem, nas comunicações que recebe antes que nos meios de comunicação. Vai vir uma outra pergunta agora do cético. Mas que importante essa mensagem que ele dá agora. Vou repetir, tá bom? Demais, a qualidade essencial do médium não está no médium. Está na natureza dos espíritos que assistem esse médium, nas comunicações que ele recebe antes do que no meio de comunicação. Então, o mais importante é a mensagem que ele traz. A forma é menos importante, o meio que está sendo usado é menos importante. A mensagem é o mais importante e, sobretudo, a natureza dos espíritos que o assistem. E aí vai aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Que tipo de espírito vai trabalhar com o médium que está disposto a se entregar ao trabalho mediúnico no bem? Desprovido de interesses, vaidades, orgulho no trabalho, pelo menos nesse trabalho. Bons espíritos. Então ele será uma boa ferramenta. Agora, se esse médium está predisposto a usar a sua mediunidade, aqui no caso da psicografia, com outros interesses, interesses que impliquem em vaidade pessoal, por exemplo, vamos pegar um médium que queira psicografar um livro para ele ficar famoso. Será que um bom espírito vai assistir esse médium, vai intuí-lo no sentido de fazer essa escrita, de lhe trazer a mensagem necessária para o livro? Não, né? Se for dedicado ao bem, se tiver um intuito realmente puro nessa intenção, bacana, excelentes espíritos o assistirão e ele trará lindas mensagens de um livro maravilhoso. Se ele tiver interesses pessoais, ou de duas uma, ou ele será assistido por terríveis espíritos que vão se aproveitar dessa situação para brincar com ele e brincar com quem vai ler os livros e mensagens dele, ou ele mesmo vai escrever e depois vai mentir falando que foi psicografado e que veio de alguém especial, etc. e tal. Viu como ler Kardec é importante, gente? Hoje a gente pega as mensagens estão vem em muita profusão. Então vem muita mensagem de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é centro, de todas e vem às vezes sem que você sequer consiga identificar bem de onde veio e quem escreveu. Então é importante ter essas noções, essa preocupação em consultar a fonte, saber quem veio, de onde veio, essas duas informações que Kardec deu. Olha, qual é a natureza dos espíritos que assistem esse médium
e a mensagem que ele passa, né? Essas duas coisas são importantes. E outra, bons espíritos trazem boas mensagens. Bons espíritos não fazem previsão do futuro, nem pior ainda, essas previsões meio catastróficas, assim, que tentam contar bastidores especiais de como o plano está agindo, etc. e tal. Espíritos bons não fazem isso. Vamos voltar lá para o texto? Agora mais uma intervenção do visitante, do cético. O processo parece-me dos mais simples. Poderia eu mesmo experimentá-lo? Olha só, uma pessoa que não tem contato quase nenhum com o espiritismo, que está ali para se convencer de como é a doutrina espírita, se empolga com a resposta de Kardec. Olha, é simples. Posso eu mesmo tentar? Vamos ver o que diz Kardec. Perfeitamente. Digo mais, se possuirdes a faculdade mediúnica, tereis o melhor meio de vos convencer, porque não podeis duvidar da sua vossa boa-fé. Agora vem um conselho importante de Kardec. Somente aconselho-vos vivamente a não tentardes ensaio algum antes de acurado estudo. As comunicações do além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa, e elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos para os que não têm a necessária experiência. É o mesmo que aconteceria àquele que, sem saber química, tentasse manipular químicas, ele correria o risco de queimar os dedos. Fantástica a resposta de Kardec. Fantástica. Então, o nosso amigo visitante, empolgado, que está pela simplicidade da forma de comunicação, fala, então eu posso mesmo tentar? Kardec fala, pode. É até bom, porque se de fato você tiver essas faculdades mediúnicas, você jamais vai duvidar de si mesmo. Então você vai ter certeza de tudo aquilo que eu estou falando até agora. Mas, vou até voltar no conselho dele. Mas, eu te aconselho, vivamente, antes de você tentar qualquer coisa, estude. Estude bastante. Acurado estudo é o termo que ele usa. Não faça nenhum ensaio antes de acurado estudo. Aprofunda, aprende, conhece. Depois, adquira experiência. Porque as comunicações não estão isentas de perigos e inconvenientes. É aquilo que eu estava puxando lá atrás. Que tipo de espírito está dando a mensagem? Como que eu, médium, uma coisa é a pessoa que vai ler a mensagem que veio através de mim, médium. Outra coisa é eu aqui, próprio médium, saber qual é a natureza dos espíritos ou do espírito que está trazendo essa comunicação através de mim. Isso é importantíssimo. E como que eu sei isso? Estudando, aprendendo, me melhorando, sendo uma melhor ferramenta para eu sentir os diversos padrões vibratórios diferentes ali na hora do ato, para eu conseguir perceber o que é a intenção daquele espírito através da mensagem, porque eu só não sou um médium vidente, eu nem sequer consigo identificar ali que espírito é aquele. Então eu vou confiar totalmente na mensagem que ele passa, vou sentir ali na vibração que ele emite para mim, o espírito ou o tipo de espírito que está se comunicando. Mas qual é o teor da mensagem que ele está passando através de mim? Isso tudo é importante, muito importante. Porque senão eu também viro um brinquedo na mão de um espírito gozador, brincalhão, às vezes com uma má intenção de verdade. Então o médium tem que ser bem preparado para isso. Esse é o conselho fundamental que Allan Kardec dá para o nosso amigo visitante. Próximo questionamento do visitante, o vídeo está ficando um pouquinho longo, porque o texto é um pouco longo, tá bom? Como você pôde acompanhar, se você não acompanhou ainda, vai na playlist O que é o Espiritismo. Alguns textos são um pouquinho maiores, alguns são os vídeos, né? Um pouquinho maiores, um pouquinho menores, de acordo com o texto que se apresenta. As lives, então, são enormes, porque as lives são 2 pessoas
batendo um papo agradável e sempre carregando e agregando mais informação. Adoro fazer live, logo vai ter mais uma aqui. E acrescenta muito mais, o convidado sempre tem muito mais para trazer do que eu aqui, né? Vamos continuar com Kardec? Perguntinha do nosso amigo: há algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse da aptidão? Olha que pergunta legal. O cético está perguntando assim: tem algum sinal em mim, aqui em mim, onde eu possa identificar que seja um sinal de que eu sou médium, ou que eu tenho a aptidão, ou que eu tenho o dom da mediunidade? Resposta de Kardec: até o presente não se conhece um diagnóstico para a mediunidade. Todos os que julgamos descobrir são sem valor. Experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe. Além disso, os médiuns são muito numerosos e é raríssimo quando não o sejamos, não se encontrar algum em qualquer dos membros da nossa família ou nas pessoas que nos cercam. Médiuns somos muitos, está falando Allan Kardec. Esqueci de avisar que é uma pausa no texto. Médiuns somos muitos. Ele até fala, são tantos que se você não é, pelo menos algum membro da tua família você vai reconhecer uma mediunidade ali. Mas, na verdade, na medida em que todos nós recebemos intuição do nosso anjo protetor, por exemplo, nós estamos usando de uma comunicação mediúnica, de uma, ainda que breve, rara manifestação mediúnica. A intuição tão fundamental, tão importante em N tipo de trabalhos mediúnicos, muita gente entende que não é uma mediunidade. É sim, e é muito importante, é fundamental. Aquele médium que está num trabalho mediúnico, que não vê espírito, que não ouve ninguém, não pega intuição, não pega nada, mas senta ali numa sustentação de vibração do trabalho, é fundamental. Ele não tem nada, se você falar com ele, ele vai falar assim, não, eu não sou nada, mas ele senta lá e ora, e mantém um padrão vibracional lá em cima. Ele está contribuindo com a sua boa vibração, com as suas energias, para a tranquilidade daquele trabalho. É um médium, ele está doando dele, sendo instrumento da espiritualidade naquele trabalho, também é um médium. Seguindo com Kardec, o sexo, a idade e o temperamento são indiferentes. Eles aparecem entre os homens e mulheres, entre crianças, velhos, doentes e pessoas sadias. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isto implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia. Móvel de mobilidade, de não ser algo fixo, permanente. Ela se move. Inclusive, ela pode deixar de se manifestar no médium. Vamos continuar. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe apraz, e não segundo a nossa vontade, de onde resulta duas coisas. Olha que bacana, quantas coisas. Primeira, nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médiuns. Segunda, todo médium pode perder ou ver suspender-se a sua faculdade quando menos ele esperar. Vou usar aqui um exemplo de um vídeo no canal Amigos da Luz. É um grupo de teatro, um grupo de atores, atores e atrizes, artistas em geral, que faz vários vídeos sobre doutrina espírita, quase sempre com um teor cômico muito legal. São muito engraçados os vídeos. Num desses vídeos, acho que, se não me engano, o título dele é Um Médium Famoso. Vou fazer o seguinte, vou colocar o link dele também na descrição aqui embaixo. Vocês vão entender claramente o que Kardec quis dizer aqui. O médium queria escrever um livro, psicografar um livro para ficar famoso, para ganhar dinheiro. Então,
se apresenta para ele um mentor ou o seu mentor e dá uma baita, vou usar um termo aqui, uma brincadeira, dá uma baita espinafrada nele. Fala assim, você tá louco, onde já se viu, mediunidade não serve para isso. Mediunidade é uma ferramenta para Deus, para trabalhar com Jesus, para fazer por amor, caridade, o que de graça a gente recebe, de graça a gente deve dar. Dá lá um discurso lindo, mas o vídeo é engraçado, viu gente, muito engraçado. E por fim ele faz esse anúncio para o médium. Fala, olha, a partir de agora nós vamos suspender as suas faculdades mediúnicas, quer dizer, ele vai perder por culpa dele, por ter tentado dar mau uso, por não ter um padrão moral adequado, vão suspender essa faculdade mediúnica dele. Ele vai perder por um tempo essa facilidade de comunicação com os espíritos. Por quê? Porque não ia usar por bem. Kardec está falando isso aqui lá 160 anos atrás, no nascedouro do Espiritismo, mais de 160 anos, no nascedouro do Espiritismo. Então, uma marca física, ele dá essa explicação por isso. Uma marca física significaria o seguinte, olha, eu tenho uma marca aqui na minha pele que determina que eu sou médium. A marca é permanente, então minha faculdade mediúnica seria permanente. E ele fala que isso não pode acontecer, porque uma das características da faculdade mediúnica é que ela pode se esvair. Muito legal, né? Como é bom beber lá na fonte. Continuando com Kardec. Estas poucas palavras bastam para mostrar que há nisto um sério estudo a fazer-se, a fim de se poder explicar as variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer que todo espírito possa vir responder ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium de que lance mão. Para que um espírito se comunique é preciso, primeiro, que lhe convenha fazê-lo. Então, vamos lá, condições para que um espírito se comunique. Primeiro, que ele seja conveniente. Segundo, que a sua posição ou sua ocupação lhe permita. Terceiro, que encontre no médium um instrumento apropriado à sua natureza. São três fatores, um conjunto de três fatores necessários para que a comunicação se estabeleça. Vou até repetir, rapidamente aqui. Primeiro, que seja conveniente para aquele espírito transmitir aquela mensagem, que a sua posição e ocupação lhe permita também, e terceiro, que ele encontre um médium apropriado à natureza da mensagem que ele quer passar. Não é tão simples, né? Por isso que o Chico Xavier falava que o telefone só toca de lá para cá. Não adiantava a gente tentar buscar comunicações privilegiadas, informações diferenciadas, ou conversar com o espírito X, Y, Z, querer coisas, sabe? Não dá. A mensagem vem de lá para cá. Por quê? Porque esses três requisitos têm que estar presentes. Está ali, ó, Allan Kardec falando. Em princípio, podemos comunicar-nos com os espíritos de todas as categorias, com os nossos parentes e amigos, com os mais elevados, como com os mais vulgares. Porém, independente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos de boa vontade, segundo as circunstâncias e, sobretudo, segundo a simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pelo pedido do primeiro que tem a fantasia de evocá-los por um sentimento de curiosidade. Nestas circunstâncias, se eles, quando na terra, não se incomodariam com elas, depois da morte não o fazem também. Vou fazer uma colocação aqui, porque eu falo muito da Revista Espírita. E se você conhece um pouquinho da Revista Espírita, vai encontrar lá uma série de diálogos e evocações que foram feitas durante a edição da revista, que durou 12 anos. Você vai encontrar também no livro Céu e Inferno várias comunicações de espíritos, inclusive alguns da revista estão lá também. Várias comunicações, diálogos com espíritos que elucidaram, trouxeram muito conhecimento para a gente. Eram evocações, quer dizer, aquele grupo mediúnico trazia aquele espírito para trazer a sua manifestação. Mas Kardec faz uma coisa importante aqui, uma observação importante. A intenção e o sentimento daqueles que estão fazendo tem que ter um propósito nobre.
né? No caso da Revista Espírita e das diversas reuniões mediúnicas que foram desenvolvidas àquela época, era para elucidar, era para trazer conhecimento, era para trazer luz a uma doutrina que nascia. Então os espíritos criaram as condições para que essas reuniões, essas evocações e manifestações acontecessem. Por isso que a gente tem acesso a elas. Então, porque você pode, lendo isso aqui, como bateu para mim na primeira vez, falar, mas Kardec está falando que não vem quando a gente quer, com quem a gente bem entende, mas ele usou desse instrumento um montão de vezes na sua obra por conta da intenção. Porque era um projeto dos espíritos para essa doutrina que vinha em desenvolvimento. Então se criou essas condições. Vou citar um exemplo, tem um texto na Revista Espírita de um assassino, Lemaire, o nome do assassino. Ele foi decapitado, ele era um assassino mesmo, condenado à morte, etc. e tal. Ele foi decapitado e apenas 29 dias depois do seu assassinato, da sua morte, na pena de morte, ele já dava manifestação numa reunião mediúnica, trazendo ensinamentos. Ele não virou santo, viu, gente? Quando eu falo ensinamento, ele trouxe o seu depoimento pessoal para que nós aprendêssemos com a vivência dele, encarnado e desencarnado. O que é, como foi, e por aí vai. Muito fantástico o texto. Pronto. Mais um link que eu vou botar aqui embaixo no vídeo. Vou botar o link também no Kardecpedia dessa conversa linda, rica, cheia de ensinamentos para cada um de nós. Acredite, você que está assistindo esse vídeo pode aprender muito se você botar um olhar apurado com um assassino que vem e dá o seu depoimento. Eu, Alexandre e Fernando fizemos uma live de 1h40 em cima desse diálogo. Aqui nesse canal tem uma outra playlist que chama Kardec em Revista, que é esse projeto, onde no canal lá do Centro Espírita Amigos do Bem, nós fazemos uma reunião mensal, ao vivo, para as pessoas assistirem e interagirem conosco sobre textos da Revista Espírita. O último que eu fiz está lá. É esse diálogo com Lemaire. Então foi uma evocação, buscou-se um espírito recém-desencarnado de maneira violenta e foi possível a comunicação para quê? Para fins de estudo. Por isso que ela aconteceu. Não pode ser de brincadeirinha. Não pode fazer aqui, olha, o famoso lá desencarnou, vamos fazer uma reuniãozinha aqui, vamos chamar ele para a gente ser o primeiro a divulgar a mensagem psicografada dele? Não pode. Isso não acontece, não é permitido. Aliás, tem gente fazendo isso por aí, viu? Não caia nessa. Os espíritos sérios só comparecem nas reuniões sérias. Olha, Kardec falando, hein? Voltei para Kardec. Os espíritos sérios só comparecem nas reuniões sérias, para onde os chamam com recolhimento e para coisas sérias. Senão, não se prestam a responder a perguntas de curiosidade, de prova, ou com um fim fútil, nem também experiência alguma. Os espíritos frívolos andam por toda parte, porém, nas reuniões sérias, calam-se e conservam-se afastados para escutar, como fariam estudantes numa assembleia de doutos. Nas reuniões frívolas, eles tomam a desforra, fazendo de tudo divertimento, zombando, muitas vezes dos assistentes e respondendo a tudo sem se importarem com a verdade. Gente, o próximo parágrafo, acho que é o último. Mas eu vou parar aqui. Por quê? Olha o que ele falou. Espíritos frívolos vão para uma reunião séria e lá só podem se comportar como estudantes que sentam para assistir com aqueles que podem ou sabem mais. Olha que ensinamento importante. No entanto, esses espíritos frívolos em reuniões frívolas encontram voz, encontram espaço e fazem tudo isso aqui que ele falou. Fazem de tudo um divertimento, zombam dos assistentes e passam informações sem se importarem com a verdade. Por isso que hoje essa lição é fundamental para os espíritas de 2022, data que eu estou postando esse vídeo. Nós hoje, poucas vezes, vamos buscar a fonte.
Recebe aquela mensagem bonita no WhatsApp, pum, já compartilha lá para 10, 15 grupos, sem saber de onde veio. Se o espírito era sério, se a reunião era séria. Olha que fundamental a importância. Terminando, hein? Os espíritos denominados batedores, geralmente todos os que produzem manifestações físicas, são de ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus. Uma coisa é um espírito de ordem inferior, porque não evoluiu muito. Não quer dizer que ele seja mau. Possuem uma aptidão de alguma sorte especial para efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas. Assim como os sábios da Terra não se entregam a exercícios de força muscular, quando aqueles... vou ter que mexer para ler o último, ao finalzinho. Quando aqueles precisam de tais efeitos, lançam de mão dos atrasados, como nós nos servimos de trabalhadores para serviços pesados. Pronto, vou colocar a câmera de volta no lugar aqui. Estava na frente da minha tela. Olha que informação legal. Para as manifestações físicas, precisa-se de espíritos que sejam um pouco mais inferiores, num padrão vibracional, não maus, inferiores. E aí os espíritos evoluídos usam essas habilidades deles para com a matéria, para fazer esse tipo de comunicação. Olha que bacana. Ele até dá o exemplo, como uma pessoa muito douta precisa de um pedreiro para fazer um serviço bruto, porque ele não sabe fazer. Certo? Meu Deus, passou de 46 minutos só de André na tela, ninguém merece isso. Mas se você teve paciência, agradeço, espero